Oi, gente, bom dia. Conforme eu coloquei semana passada na plataforma, a gente vai começar a ver o conceito de aceleração, que é uma grandeza que mede a variação da velocidade em função do tempo. A gente viu que a variação do espaço em metro, o tempo em segundo, a velocidade pode ser em metro por segundo ou em quilômetro por hora, e a unidade da aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Temos alguns tipos de aceleração. Então, quando um movimento apresenta a aceleração, a sua velocidade ela é alterada. Se vocês se lembram, a gente viu um movimento uniforme, onde não tem aceleração. Então, a velocidade ela se mantém constante durante o percurso. Quando a aceleração ela entra na jogada, a velocidade ela é alterada. Se a velocidade do móvel muda de maneira uniforme, a aceleração é constante. Ou seja, se o tempo vai passando e a velocidade não muda, significa que a aceleração no percurso está sendo constante. Por exemplo, está no percurso inteiro a 80 km por hora. Essa aceleração não muda, então a velocidade não muda. E se o móvel muda de maneira uniforme, a sua aceleração é constante e o seu movimento é uniformemente variado. Então, se não tem aceleração, a velocidade é constante, então é um movimento uniforme. Se tem aceleração, o movimento é uniformemente variado quando a aceleração é constante. Caso a velocidade do móvel mude aleatoriamente, dizemos que o seu movimento é variado. Então, quando a velocidade muda, o movimento ele é variado. Então, houve uma alteração na aceleração. Já vimos isso aqui, quando há aumento de velocidade, o movimento é acelerado. Quando diminui a velocidade, o movimento ele é retardado. Importante aqui, preste atenção no sinal dado à aceleração. Quando o movimento é acelerado, a sua aceleração tem um sinal positivo. Em um momento em que for retardado, um movimento retardado, a aceleração ela é negativa. Então, olha só, quando a aceleração ela é constante, o movimento ele é uniformemente variado. Ou seja, a velocidade se mantém constante, porque a aceleração é constante. Quando a aceleração é maior que zero, seja positivo, o movimento é acelerado. Quando a aceleração é menor do que zero, o movimento ele é retardado, o sinal vai ser negativo. Quando a aceleração é igual a zero, o movimento ele é uniforme, ok? Então, olha só, como que a gente faz para achar a aceleração escalar média? Primeira definição, é uma variação da velocidade em função do tempo, enquanto a aceleração escalar instantânea é a variação da velocidade instantânea, ou seja, aquela que é medida no carro, lá no velocímetro, indica a velocidade instantânea, a aceleração instantânea do veículo naquele momento, não é a velocidade média. Então, olha só, aqui, para achar a fórmula, para achar a aceleração, a fórmula da aceleração é ΔV, que é a variação da velocidade, dividido pelo tempo, que é o intervalo de tempo gasto. Aqui só está mostrando, que a variação da velocidade é a velocidade final menos a inicial e que a variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Então, para a gente achar a aceleração, a gente pega a variação da velocidade e divide pela variação do tempo. Aqui está a legenda, tá? A unidade de aceleração, metro por segundo ao quadrado.
Então aqui tem um exemplo, ó. Qual é a aceleração de um móvel que parte do repouso e atinge 80 km em 10 segundos? Vamos fazer aqui na folhinha. Então, olha só. Para a gente achar a aceleração, é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. A questão diz que a velocidade é de 80 km por hora e o tempo em 10 segundos. Então, ó, 80 km por hora e o tempo em 10 segundos. Estão vendo que estão em unidades diferentes? A gente tem que transformar 80 km por hora em metro por segundo, como dividindo por 3,6. Dividindo 80 por 3,6, aí na resolução do exercício já está falando, que é um valor de 22,2 metros por segundo. Então, é esse valor aqui que a gente vai usar aqui na fórmula. Então, a aceleração é igual a 22,2 dividido por 10 segundos. A aceleração vai ser igual a 2,22, só andar com a vírgula para cá, ó, uma casa, 2,22 metros por segundo ao quadrado. Então, da mesma forma que vocês aplicavam aquela fórmula de velocidade média, que era o ΔS sobre ΔT, vocês vão aplicar da mesma forma para achar a aceleração. ΔV sobre ΔT. Tá ok? Então, agora vocês vão ficar com a lista de atividades. Qualquer dúvida, vocês me chamem.